Está conosco o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Ministro, bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Muita alegria estar de volta. Ministro, o resultado da votação bateu mais ou menos a previsão do governo? Veja, eu já havia um dia ou 2 dias antes, eu havia nas redes que a nossa votação seria entre 355 e 365. Errei por deu 366. Melhor que errei para cima, né? Então, muito melhor. Está dentro da nossa, de toda a nossa articulação. Nós temos uma base bastante consistente, 414 deputados. Tivemos algumas defecções que foram, no curso do tempo, compreendidas como defecção, mas, por certo, o governo vai tratar delas da forma com que elas mereçam ser tratadas, e correspondeu à nossa expectativa, e mais do que isso, dá um sinal para o Brasil que o Congresso Nacional se deu conta de que não tem dinheiro público ilimitado. Todo o dinheiro público vem do bolso do nosso ouvinte, do nosso cidadão, do teu bolso, Tiago, do bolso de vocês. Não tem dinheiro público que se faça por mágica. Logo, se a gente não controlar os gastos, é como na casa da gente. Começa a faltar dinheiro, tem que buscar dinheiro no banco. Quando a gente está muito endividado, o banco levanta o juro, como é o caso do nosso juro aqui, é 14,25%, e se a gente não liquidar, a gente quebra. E a conta do governo, do Estado, não é diferente. Então, o que o presidente Michel Temer está fazendo com muita propriedade, com muito cuidado, ele recebendo todo mundo, ouvindo todo mundo, recebeu no Palácio 300 deputados com esposas ou esposos, deu atenção durante 3 horas, tirando fotografias com todos, mas ele está mostrando que o Brasil não tem outro caminho. Nós temos que, sim, adotar a responsabilidade fiscal, caso contrário, a organização estatal fica absolutamente ingovernável. Ministro, bom, a PEC fala em congelamento. Agora, já há estudo para os cortes e aonde é que vai atingir esse nível de cortes? Calma, muita calma nessa hora. Vamos lá, a PEC não fala em congelamento. Ela diz o seguinte: olha, as despesas só poderão crescer no limite da inflação. A inflação do ano anterior. E como é que o senhor chama essa geladeira? Vamos, calma. Esta inflação deste ano, ela está prevista em 7, vamos colocar um número redondo, vai dar alguma variação, né? Mas 7%. Veja lá, eu vou apenas para que os nossos ouvintes entendam bem. Saúde e educação, por exemplo, deveriam crescer do ano de 2016 para 2017, conforme a variação da receita corrente líquida, que varia em função da economia. Como nós vamos ter um crescimento negativo este ano, para o ano que vem, saúde e educação cresceriam negativamente. Significa dizer que teriam que ter cortes. Esse é o dispositivo constitucional. Se fosse levado ao pé da letra, por óbvio que não se corta dinheiro de saúde e educação. Mas, se fosse aquilo que não é o que está na PEC, poderia pura e simplesmente ficar no número que foi aplicado este ano, ou menor. Por quê? Porque a receita deste ano, o PIB deste ano é negativo. Nós vamos corrigir com 7% e mais. Na área da saúde e educação, está garantido que sempre crescerá conforme a inflação. E agora respondo o cerne da tua pergunta. Sim, mas se tiver que fazer algum corte porque uma cresça mais do que o 7% e tenha que ser pago. Por exemplo, o déficit da Previdência no ano que vem vai ser maior que o desse ano. Este ano é coisa de 145 a 150 bilhões e no ano que vem será entre 180 e 200 bilhões. Então nós vamos ter um crescimento. Então onde é que vai sair esses 40 bilhões ou 35 bilhões? Eles vão sair de qualquer lugar, menos de saúde e educação. Ministro, pergunta agora de Vera Magalhães. Vera. Ministro, bom dia. O PT tentou lançar ontem uma campanha nas redes sociais chamando a PEC de PEC do fim do mundo. No entanto, eles conseguiram obter uma votação pequena ali, de 111 só votos contra a medida.
O senhor acha que o governo conseguiu, além de convencer os deputados, também emplacar a visão de que não havia outra coisa a ser feita e que o fim do mundo seria se não aprovasse o teto dos gastos? Veja, Vera, primeiro, prazer te ouvir, Vera, sempre. Mas vamos lá. A eleição mostrou que esse discurso, porque esse discurso orientou a campanha dele, entende? E veja qual é a colocação que eles ficaram. Então o povo, o cidadão brasileiro, já se deu conta que eles quebraram sim o Brasil. Que do déficit que nós temos hoje na Previdência é culpa deles. Que aquilo que nós estamos tendo de deficiência na disponibilidade de mercado de trabalho, 12 milhões de desempregados, é culpa deles. Nós estamos devendo hoje 4 trilhões e 200 bilhões de reais. Dinheiro que foi tomado no mercado e pela falta de confiança a juros que são absolutamente singulares no mundo, os mais altos do mundo, 14,25%. Nós temos juro negativo no Japão, 1 e alguma coisa nos Estados Unidos. No Brasil, 14,25%. Por quê? Pela falta de confiança que os agentes econômicos, o sistema financeiro, tinham no governo deles. E isso a população já percebeu. Se formos ver a representação que conseguiram, perderam 60% dos municípios, mas isso não é nada. Saíram dos grandes municípios, São Paulo, por exemplo, e foram para o Grotão. Portanto, a nação brasileira se deu conta que caiu no engodo e que agora está na hora de mudar de rumo. Nós estamos propondo uma mudança de rumo com responsabilidade, nada de facilidade, nós vamos ter dificuldade, sim senhor, mas se nós não enfrentarmos as dificuldades, nós não vamos transpor esse obstáculo tão grande que está à frente dos brasileiros. Denise. Ministra Denise Campos de Toledo, eu queria retomar um pouquinho do que o Josival falou. Eu sei que é fundamental essa PEC dos gastos, inverter essa curva de expansão das despesas que levou o Brasil à crise. Agora, se pensando num prazo mais longo, ela teria vigência de 20 anos, podendo ser revista em 10 anos, haverá uma contenção muito pesada se a economia retomar o crescimento. Proporcionalmente, os gastos vão diminuindo. Vai gerar o superávit necessário. Agora, a demanda pelos serviços de saúde tende a crescer, até pelo envelhecimento da população. Então, esse é um dos pontos. Como lidar com isso, como adequar o orçamento e as fatias aí de gastos para atender de uma forma satisfatória a população, que eu acho que é um dos alvos das críticas, o que pode acontecer no longo prazo, e depois a importância que a reforma da Previdência vai ter nesse contexto, porque os gastos com a Previdência não vão parar, não é? Bem, vamos lá. É muito oportuna a pergunta e procedente. Vamos lá. Nós teremos, sim, crescimento nas nossas demandas. Ponto. Nós vamos ter agora, nos anos de 17 e 18, um orçamento que vai ter novos patamares para saúde e educação, bem mais folgados do que seriam se fosse observada a regra constitucional, e nós vamos sobreviver os primeiros anos. Em 2019, talvez 20, nós vamos ter já superávit, vamos ter resultado positivo. E esse superávit, ele não está obrigatoriamente condicionado a que ele não atenda estas demandas absolutamente indispensáveis. Deverá ter um tratamento mais adiante para que a gente não deixe a população carente de serviços essenciais. Isso é fundamental. O resultado positivo é para pagar a dívida. Isso como na minha casa, como na casa de cada um de nós e do nosso ouvinte, quando começa a sobrar um dinheiro em casa e a gente está endividado no banco, e o banco está executando, já está indo para a justiça, a gente vai lá, opa, peraí que eu quero pagar. Isso também o Brasil vai fazer, está fazendo. Mas nós não podemos eliminar a hipótese de a gente ter alguma flexibilidade para estas áreas que são essenciais do Estado. Isto será coisa para mais adiante, não é para esses primeiros 2 anos que serão o nosso governo. Estamos conversando aqui no Jornal da Manhã com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Um dia depois da vitória do governo de Michel Temer, a Câmara aprovou em primeiro turno o limite dos gastos federais. Professor Marco Antônio Villa. Ministro, bom dia. Ministro Padilha, em relação ao que o senhor disse no início da nossa conversa hoje aqui,
com o Jornal da Manhã, o senhor falou sobre a questão das defecções, né? Especialmente da bancada ali de Pernambuco e tal. O senhor disse algo mais ou menos assim: as defecções vão ser tratadas, não sei se eu estou sendo absolutamente fiel, tratados da forma como merece. Como é que o governo encarou essas defecções? Veja, o ministro Gedel Vieira Lima, que é o ministro da Articulação Política, ele dizia ontem aos líderes que forçassem os seus parlamentares para que comparecessem, votassem. Caso contrário, ele teria que revisar o caso de cada um e as participações de cada um no governo, porque tem muitos parlamentares que têm participação no governo, nomearam pessoas para cargos que possam ser importantes para a sua campanha, alguém que faça obra, alguém que decide sobre como vão ser as escolas, enfim, aquilo que é a ação política tradicional. É o dano que se recebe, ministro? Não, não é o dano que se recebe. Sempre se constrói governo com aliados. Quem se mostrou que não é aliado, eu não sei se ele quer ou deve permanecer no governo. Porque nós não vamos construir governo com adversários. Vamos construir governo com os aliados. Quem não quer ser aliado, ou não pôde ou não pode ser aliado, tem que ser avaliado caso a caso. É o que o ministro Gedel vai fazer. Mas essa expressão dando que se recebe, Vila, se me permite, sim, eu acho que ela derruba, põe no chão a coisa que não é esse o nível, não. Nós temos, em todas as democracias do mundo, o governo é construído com os aliados. Então se coloca oposição no governo, a menos que a gente não saiba que seja oposição. Quando mostrou que é oposição, opa, vamos tirar. Você pode fazer oposição fora do governo, mas não dentro do governo. Ministro, para fechar nossa entrevista, a Vera Magalhães faz a última questão. Vera. Eu vou ficar ainda nesse tema da política que o professor Vila abordou, ministro. Esse tipo de ação punindo quem votou contra, apesar de um placar bastante dilatado a favor do governo, não cria uma animosidade que pode ser contra o próprio governo em votações igualmente difíceis e que estão para vir, como a da reforma da Previdência? E já aproveitando, como é que vai ser esse day after? Como a reforma da Previdência entra agora na pauta do governo? Só para fechar. Veja, Vera, para todos vocês, a gente não cura doença grave sem remédio que cause dano ou que seja muito dolorido, né? Sempre tem remédio muito amargo para a gente curar a doença grave. O Brasil está falido. Nós temos que nos dar conta disso. É a partir daqui que nós temos que sair. Nós estamos na beirinha do precipício. 4 trilhões, 200 bilhões e vai crescer. Nós estamos com 72% do PIB comprometido, vamos chegar até 90% para depois inverter a curva. Então, nós temos que ter muita responsabilidade. E aí eu vou e pergunto, qual é a explicação plausível que a gente poderia dar para os 366 que se expuseram, tiveram que enfrentar todo esse debate que foi visto ontem, e que estão tirando isso, em que pese não sejam verdadeiras as afirmações, mas foi dito, estão tirando isso, vão tirar aquilo, vão deixar de fazer aquilo. Então há uma exposição política que aqueles 366 suportaram com galhardia, e alguns que não quiseram suportá-la, será que eles merecem o mesmo tratamento dos 366? Será que a gente não vai ser injusto com os 366, se a gente tratar aqueles que foram dissidentes de forma igualitária? Porque me parecia que, pelo menor senso de justiça, todos devem ser tratados com igualdade. E os desiguais com desigualdade. Portanto, aqueles que optaram por ser desiguais têm que bancar a desigualdade. Não cria nenhum ânimo negativo, não. Não se fará, por certo, nada que fira o que é uma aliança político-partidária, mas o certo é que quem não pode votar com o governo não deve participar do seu governo. Bom. Ministro Eliseu Padilha, muito obrigado mais uma vez pela entrevista à Jovem Pan, ao Jornal da Manhã. Um bom dia ao senhor. Bom dia, muito obrigado, sempre à disposição.